O presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, sinalizou que está disposto a bombardear fortemente o Irã. Trump está furioso porque o Irã recusou sua pressão por um novo acordo nuclear. Combine isso com o financiamento do Irã aos Houthis, que causam estragos no Mar Vermelho. E a mensagem de Trump agora é mais nítida: basta. Os Estados Unidos da América se preparam para uma guerra total contra o Irã, mas este acredita que pode revidar. Afirma estar preparado para qualquer ação dos Estados Unidos da América contra ele. O conflito Estados Unidos da América e Irã escalou recentemente após uma entrevista de Trump à National Broadcasting Company News em 30 de março. Na entrevista, Trump citou possíveis ações dos Estados Unidos da América, como impor tarifas secundárias a países que ainda compram petróleo russo. Essas tarifas puniriam os próprios países compradores, com Trump sugerindo tarifas entre 25% e 50%. Mas essas tarifas não foram o destaque da conversa. O maior ponto de discussão, pelo menos no contexto dos Estados Unidos da América e sua operação militar ativa, foi o Irã. Trump insinuou que seu governo estava em diálogo com autoridades iranianas sobre a possibilidade de um novo acordo nuclear. Ele também destacou o que acontecerá se o Irã não cumprir. Trump disse à National Broadcasting Company que sem acordo haverá bombardeio. Porém, se não houver acordo, posso aplicar tarifas secundárias sobre eles, como fiz 4 anos atrás. Trump está mencionando suas ações durante seu primeiro mandato presidencial. Na época, Trump retirou os Estados Unidos da América de um acordo nuclear com o Irã, que considerava desvantajoso para os interesses americanos. O acordo fez com que os Estados Unidos da América e outras potências impusessem restrições às capacidades nucleares do Irã em troca de alívio nas sanções. Trump foi na direção oposta. Após retirar os Estados Unidos da América do acordo, ele implementou amplas sanções contra o Irã. Segundo o Crisis Group, as sanções foram aplicadas em 2 etapas principais, sendo a primeira em agosto. 2018 atingiu as indústrias não produtoras de petróleo do Irã. A segunda e muito mais significativa parcela visou 700 indivíduos e entidades, incluindo 300 que nunca haviam sido alvo antes, para puni-los com restrições comerciais. As sanções atingem cerca de 80% da economia iraniana e têm sido eficazes, segundo o grupo de crise. A moeda do Irã caiu em valor 2/3, e suas exportações de petróleo caíram de 2,5 milhões de barris por dia para cerca de 500 mil barris. No momento da escrita, um barril de petróleo custava cerca de United States Dollars dos Estados Unidos, 73. Antes das sanções de Trump em seu primeiro mandato, o Irã ganhava 182,5 milhões por dia com petróleo, totalizando anualmente 66 bilhões e 61 milhões de dólares. Agora está ganhando 36,5 milhões por dia e apenas 13 bilhões, 322 milhões. Isso é uma perda de cerca de 53 bilhões e 300 milhões por ano. Está claro que Trump agora vê sanções secundárias, que permitem que ele puna os clientes do Irã por fazerem negócios com ele. Após os Estados Unidos da América maximizarem sua capacidade de atingir o Irã diretamente para forçar uma negociação nuclear. E se o Irã ainda resistir, então só haverá um recurso: bombardear o país até a obliteração. Então, o que Trump está planejando fazer? E, tão importante quanto, como o Irã responderá, especialmente considerando seu histórico nuclear. Mencionamos que os Estados Unidos da América e o Irã haviam assinado um acordo para limitar a capacidade do Irã de construir armas nucleares em troca de alívio das sanções. Esse acordo foi chamado de Plano de Ação Conjunto Global, ou Plano de Ação Conjunto Global, e foi assinado em 2015. Na época, o Plano de Ação Conjunto Global era considerado um acordo histórico entre o Irã e muitas das potências globais que as ações do país ameaçam. Os defensores do acordo disseram que ele impediria o Irã de usar armas nucleares para se tornar o principal poder no Oriente Médio. A única contrapartida seria o alívio das sanções econômicas, que traria mais dinheiro aos cofres do Irã. O Irã compete com potências econômicas como a Arábia Saudita pela influência no Oriente Médio, algo visto como uma boa troca.
O alívio das sanções não fortaleceria tanto a economia iraniana a ponto de desafiar o equilíbrio financeiro do Oriente Médio. Além disso, não poderia ameaçar outros países com as armas nucleares que tentava desenvolver. Várias nações importantes assinaram o Plano de Ação Conjunto Global. Além dos Estados Unidos da América, China, Rússia, França e Reino Unido também assinaram o documento. A Alemanha, assinando em nome da União Europeia, ou União Europeia, também concordou com o acordo. Houve consternação na época. A Arábia Saudita, um dos países mais ameaçados pelo Irã, ficou infeliz por não ter sido consultada. Israel, outro grande oponente do Irã no Oriente Médio, rejeitou o Plano de Ação Conjunto Global de imediato, porque acreditava que todo o acordo era muito leniente. Em uma nação que ameaça diretamente Israel e financia proxies, como o Hamas, que atacam Israel. O acordo também continha cláusulas de rescisão. Por exemplo, após uma década, a partir de janeiro de 2016, as restrições do acordo sobre centrífugas seriam suspensas, permitindo que o Irã desenvolva e use novamente componentes nucleares vitais. Após 15 anos, as restrições na produção de urânio enriquecido pelo Irã seriam suspensas. Parece que o objetivo principal do Plano de Ação Conjunto Global era demonstrar quão benéfico seria para o Irã se ele se tornasse parte do ambiente geopolítico mais amplo, antes de ameaçar países vizinhos. Donald Trump apareceu cerca de 2 anos após a assinatura do Plano de Ação Conjunto Global e retirou os Estados Unidos da América. A principal consequência dessa ação é que ela pareceu desencadear a decisão iraniana de começar a violar o Plano de Ação Conjunto Global. Iran Watch oferece uma linha do tempo útil dos eventos que se seguiram. Em julho de 2019, cerca de 2 anos após a saída dos Estados Unidos da América, o Irã começou a enriquecer urânio, acima do 3,67% de urânio, 235, estabelecido pelo acordo, 4,5% naquele mês. Isso é importante porque o urânio de grau militar é altamente enriquecido para mais de 90% de U-235, segundo a Associação Mundial de Energia Nuclear. Contudo, uma arma nuclear pode ser fabricada com urânio enriquecido, contendo apenas 20% de U-235. O Irã ainda não estava perto de construir uma arma nuclear, mas o fato de que sua produção de U-235 estava em ascensão. Violações do acordo nuclear eram preocupantes. Logo, ocorreram mais transgressões. O Irã começou a exceder mais limites e expandiu sua produção de centrífugas além dos limites impostos pelo Plano de Ação Conjunto Global. Também reabriu instalações de produção de urânio e começou a enriquecer urânio ao nível de 20%. U-235 em U-235, suficiente para criar um pequeno dispositivo nuclear. O número subiu para 60% em abril do mesmo ano, e o lento programa nuclear do Irã parecia estar funcionando novamente. Uma combinação da saída dos Estados Unidos da América do acordo e tanto a Rússia quanto a China, as outras 2 nações que apoiam o Plano de Ação Conjunto Global, alinhando-se mais perto do Irã, quase deixou o acordo em frangalhos. Apenas a França e o Reino Unido, os 2 signatários mais fracos, permaneceram. No contexto nuclear, o Irã ainda tem muito trabalho a fazer se quiser construir uma arma nuclear. No entanto, sua aliança com a Rússia, para a qual enviou pelo menos 8.060 drones Shahed desde o início do conflito na Ucrânia, ajuda nisso. Assim como sua decisão de quebrar o aspecto das centrífugas do Plano de Ação Conjunto Global, se o Irã conseguir ativar 3.000 centrífugas, poderá enriquecer urânio suficiente para um dispositivo nuclear em poucos meses. Isso é um problema claro, que alguns podem até argumentar ter sido criado por Trump. De qualquer forma, os Estados Unidos da América agora estão pressionando fortemente o Irã por violar os termos do Plano de Ação Conjunto Global e, essencialmente, fazer Trump parecer mal. Trump, em seu segundo mandato como presidente, enviou uma carta ao Irã na primeira semana de março como resposta. Não sabemos exatamente o que essa carta continha. No entanto, em uma entrevista com Maria Bartiromo, Trump disse o seguinte: "Eu escrevi uma carta para ele dizendo: espero que você vá negociar, porque se tivermos que entrar militarmente, será uma coisa terrível para eles. Você escreveu uma carta para Khomeini, o líder."
Quando você enviou a carta ontem, você mencionou que espera que eu negocie, pois será muito melhor para o Irã. Eu não disse que é melhor, apenas que você espera que eu negocie. Acho que eles querem receber essa carta. A outra alternativa é agirmos, pois não podemos permitir que eles tenham uma arma nuclear. Deixando de lado a estranha formulação, Trump está basicamente dizendo que disse ao Irã que era hora de fazer um acordo com os Estados Unidos da América. Um acordo que provavelmente ficaria fora do plano de ação conjunto global que ainda existe em forma enfraquecida. Aí reside um problema. O Irã declara que recebeu a carta de Trump em 12 de março e que não negociará com os Estados Unidos da América. O presidente do país, Massoud Pezeshkian, disse que não evitamos conversas. A quebra de promessas tem nos causado problemas até agora. Eles precisam provar que podem construir confiança. Em outras palavras, Trump quebrou o primeiro acordo do Irã com os Estados Unidos da América durante seu primeiro mandato como presidente. Quem pode garantir que ele não quebraria os termos de um novo acordo ou que o Irã poderia confiar nele para implementar um acordo justo para o país? A rejeição imediata da carta de Trump nos trouxe até o momento atual. Trump agora está ameaçando o Irã com bombardeios, a menos que ele se sente à mesa de negociações. Então, o que Trump está fazendo para se preparar para essa campanha de bombardeio? Parece que Trump já pode ter começado. Em 16 de março, surgiram relatórios de que ele havia iniciado uma campanha de bombardeio no Iêmen. O Iêmen é controlado predominantemente pelo grupo militante Houthi há anos. Os primeiros ataques de Trump no país mataram 53 pessoas, incluindo 5 crianças. Segundo os Houthis, o objetivo de Trump aparenta ser decapitar o grupo, eliminando seus líderes e principais instalações militares. Mais ataques ocorreram desde 16 de março e praticamente diariamente, com um dos mais recentes ocorrendo em 28 de março e dizimando 40 locais em todo o Iêmen. O que isso tem a ver com o bombardeio ao Irã? Para muitos, os Houthis e o Irã são a mesma coisa. Segundo a British Broadcasting Corporation, os Houthis conquistaram boa parte do oeste do Iêmen em 2015 e seguem se expandindo com apoio iraniano. Os Estados Unidos da América alegam que o Irã arma e treina os militantes Houthi. Essa ajuda permitiu aos Houthis iniciar sua campanha de ataque e captura de navios comerciais no Mar Vermelho, que começou no final de 2023. Os Houthis afirmam que esses ataques são em apoio ao Hamas, que está lutando contra Israel e também acredita-se ser apoiado pelo Irã. Os Estados Unidos da América e a Arábia Saudita afirmam isso. O Irã contrabandeou toneladas de armas, desde mísseis balísticos e de cruzeiro até drones, para os Houthis desde o começo da guerra civil no Iêmen. Essas armas foram usadas em ataques à Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e embarcações no Mar Vermelho. Em suma, os Houthis aparentam ser representantes do Irã. O grupo está agindo nos interesses do Irã, ajudando-o a alcançar seus objetivos geopolíticos sem ter que sujar as mãos diretamente. Ao lançar uma intensa campanha de bombardeio contra os Houthis, Trump já está enviando um aviso ao Irã. Ele afirma que não permitirá que um de seus grupos de procuração haja independentemente no Mar Vermelho. Além disso, ao eliminar a base de poder dos Houthis, ele busca limitar a influência do Irã no Iêmen. Além disso, o Irã está tendo um lugar na primeira fila para o devastador poder de fogo combinado da Marinha e da Força Aérea dos Estados Unidos da América. Os ataques de Trump contra os Houthis têm um forte componente de intimidação. A mensagem é clara. Isso está ocorrendo com um de seus representantes e poderia acontecer com você em seguida. Esse aviso vê o fogo cair do céu sobre os aliados iranianos. Contudo, também há indícios sutis de que Trump está se preparando para uma campanha de bombardeio direcionada ao Irã. Trump está enviando bombardeiros B-2 Spirit para uma ilha próxima ao Irã, dentro da distância de bombardeio. Em 26 de março, o Reino Unido Defense Journal relatou que os Estados Unidos da América moveram ao menos 7 bombardeiros Stealth B-2A Spirit para a remota ilha de Diego Garcia. Essa ilha, que é operada pelo Reino Unido, está situada no Oceano Índico e fica a cerca de 3.000 milhas do Irã. Isso é suficientemente longe para proteger os bombardeiros dos mísseis Shahab-3 do Irã, com alcance de cerca de 1.931,2 quilômetros.
A adição de aeronaves de reabastecimento aéreo dos Estados Unidos da América à ilha fornece aos B-2As o necessário para voar para o Irã, soltar bombas e voltar. Então eles estão fora do alcance de um contra-ataque iraniano. A mesma ilha foi anfitriã dos bombardeiros B-52 e B-1 durante a Guerra do Golfo e as operações da América no Iraque e no Afeganistão. Após os ataques de 11 de setembro de 2001 ao World Trade Center. Isso significa que é uma base comprovada que há muito serve aos Estados Unidos da América como meio de projetar poder no Oriente Médio. Agora, é exatamente isso que Trump está fazendo ao estacionar B-2As na ilha. E se um relatório de 20 de março da Zona de Guerra, ou TWZ, for algo a considerar, os B-2As são apenas o começo. TWZ diz que um contingente considerável de caças conjuntos F-35A da base da Força Aérea de Hill, em Utah, chegou na Inglaterra. 12 dos mais avançados jatos de combate dos Estados Unidos da América pousaram na base aérea de Royal Air Force Lakenheath, anteriormente utilizada como estação de passagem para transporte de aviões ao Oriente Médio. Esses F-35 também estão indo para Diego Garcia? Eles estão indo para outra base próxima ao Irã, como as que os Estados Unidos da América mantêm na Arábia Saudita? Ainda não sabemos a resposta, mas está claro que Trump está mostrando a força aérea de seu país. Os Estados Unidos da América estão ativamente contra os Houthis e indiretamente ameaçando o Irã com bombardeiros e caças, para forçá-los a negociar ou enfrentar destruição. Há apenas um problema: o Irã não está recuando. Após rejeitar totalmente a carta de Trump, o Irã respondeu às recentes ameaças do presidente dos Estados Unidos da América de bombardear o país. O Tehran Times diz que o Irã preparou um grande número de mísseis, todos localizados em instalações subterrâneas, que usará para resistir a quaisquer ataques aéreos que Trump ordene contra o país. Os mísseis e os túneis subterrâneos serão cruciais para a defesa do Irã. O número de bases subterrâneas no Irã é desconhecido. Contudo, 25 de março trouxe uma demonstração do que provavelmente é o mais impressionante, ao menos em termos de tamanho. Uma base que os comentaristas apelidaram de Cidade dos Mísseis, TWZ, diz que um vídeo de 85 segundos compartilhado pelo Irã mostra o quão profunda é essa base. O chefe das Forças Armadas do Irã, Major-General Mohammad Hossein Bagheri, visita a instalação para apresentar seu conteúdo. Vemos vários mísseis iranianos, incluindo o míssil de cruzeiro Pavel Land Attack e vários Sajals, Khaibar Shaikans e Haj Qassems. O Irã já utilizou esses mísseis para atacar Israel no passado. O vídeo insinua que todos os mísseis estão prontos para serem lançados contra qualquer bombardeiro americano que entre no território norte-coreano. No entanto, a TWC diz que o vídeo não é tão ameaçador quanto o Irã esperava que fosse. O tour revela diversas vulnerabilidades evidentes, como a ausência total de portas à prova de explosão, separando os diferentes depósitos de munição na cidade dos mísseis. Um ataque aéreo dos Estados Unidos da América poderia causar uma reação em cadeia de explosões subterrâneas à medida que os mísseis iranianos pegam fogo, seguido pela ignição de outros mísseis mal protegidos. Isso é problemático. Curiosamente, a TWZ relata que vídeos semelhantes de outras bases de mísseis subterrâneas do Irã já mostraram portas à prova de explosão em operação antes. Ou o Irã não construiu os mísseis na Cidade dos Mísseis, está escondendo-os ou ainda não os terminou. De qualquer forma, os Estados Unidos da América verão isso como um sinal de que o Irã não está tão pronto para repelir uma campanha de bombardeio americana quanto pensa estar. O Irã, por sua vez, busca mostrar que está pronto para um confronto com os Estados Unidos da América. Mas isso é verdade? Em um confronto direto, o Irã sempre perderia para os Estados Unidos da América. Conforme o Global Firepower, que avalia anualmente 145 nações militares, considerando mais de 60 fatores, o Irã tem a 16ª força militar mais poderosa do mundo. Os Estados Unidos da América lideram em efetivo militar, com 1.328.000 ativos, superando o Irã, que possui 610.000 ativos e 350.000 reservistas. Isso sem contar os 799.500 soldados na reserva dos Estados Unidos da América.
Em todas as categorias relevantes, o Irã perde. Possui 551 aviões contra 13.043 dos Estados Unidos da América. Os Estados Unidos da América possuem mais de 326 mil tanques, veículos blindados e uma marinha, com ativos 4 vezes maiores e tonelagem de deslocamento muito superior aos do Irã. Em suma, os Estados Unidos da América possuem uma frota naval superior à do Irã, com 11 porta-aviões contra nenhum do país persa. Trump não promete guerra total, mas diz que os Estados Unidos da América bombardearão o Irã. É aí que as coisas se complicam um pouco. Os Estados Unidos da América conseguem bombardear os Houthis com sucesso devido às defesas aéreas mínimas ou inexistentes desse grupo militante. Ele utiliza principalmente drones e mísseis de cruzeiro para atacar navios no Mar Vermelho, o que limita sua capacidade de impedir ataques de bombardeio. Isso não é verdade para o Irã. Como a Al Jazeera relatou em abril de 2024. O Irã investe grande parte do orçamento militar na produção de mísseis e no fortalecimento das defesas aéreas. Ele precisa fazer isso. As sanções contra o país o impediram de modernizar sua força aérea antiga. O país ainda utiliza os jatos de combate americanos, F-4 e F-5, que estão muito defasados em relação aos modelos atuais dos Estados Unidos da América. Mas, na frente de defesa aérea, o Irã tem vários sistemas domésticos e importados que usa para criar uma defesa em camadas contra mísseis e bombas que chegam. O destaque dessa defesa em camadas é o Bavar 373, semelhante em estrutura ao S-300 da Rússia, embora mais próximo em operação ao S-400. Segundo o Irã, o Bavar 373 pode supostamente travar em 60 alvos simultaneamente, a uma distância máxima de 401,2 quilômetros. Ele só pode disparar em 6 desses 60 alvos e os atingirá a uma distância de 186 milhas ou menos. No entanto, é aí que entram as outras defesas de mísseis do Irã. Atrás desses tipos de sistemas de médio alcance estão os táticos Siad Armen e Khordad 15. Eles podem atingir ameaças a até 200 quilômetros de distância, porém em alcances variados. O Armen também é portátil, permitindo que o Irã o posicione perto de bases que acredita que os Estados Unidos da América possam atacar com bombas. O sistema multicamadas do Irã poderia permitir que ele use o Bavar 373 para rastrear mísseis que se aproximam, com seus outros sistemas sendo responsáveis por eliminá-los. O Irã acredita que esses sistemas seriam suficientes para repelir um iminente ataque de mísseis israelense. Mas eles funcionarão contra bombardeiros e caças dos Estados Unidos da América. Uma resposta pode surgir em breve se o Irã se recusar a negociar sobre armas nucleares com os Estados Unidos da América e Donald Trump. Neste momento, o Oriente Médio é um barril de pólvora prestes a explodir. Será que Trump ou o Irã vão detoná-lo? Compartilhe sua opinião nos comentários abaixo. Além disso, você acha que, se os Estados Unidos da América bombardeassem o Irã até o esquecimento, o Irã conseguiria se defender? Qual papel seus representantes desempenhariam em um conflito mais amplo? Compartilhe suas opiniões abaixo e inscreva-se no The Military Show para mais comentários sobre os últimos acontecimentos no Oriente Médio e conflitos ao redor do mundo. Somos uma fonte independente de informações imparciais sobre conflitos ao redor do mundo e realmente apreciamos o seu apoio.